Boa noite, galera do Futebol no Rio. Estou aqui de novo, Luciano Winkler. Hoje o convidado é mais que especial, Sandro Sargentin. Sandro, boa noite. Fala com a galera aí. Boa noite, prazer enorme falar com vocês, com o seu canal, contigo, Luciano, e especialmente falar sobre futebol, que é a coisa que a gente mais ama, e estou à disposição aí. Valeu, professor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Antes da gente começar, eu só queria pegar um negocinho aqui. Não sei se vai dar para a galera ver legal. Conhece? Você é um dos filhos meus aí, né? Vamos embora. É. Tu tem mais de um, professor? Tenho dois, esse é o segundo. Qual é o outro? O primeiro foi o treinamento de força no futebol, né? Foi lá Ah, é verdade. É verdade. nos Esse, primórdios aí, foi um dos primeiros personagens aí, tirar o peso da academia, levar para campo. Aí deu uma mídia muito grande, né? Que a gente estava no Corinthians e aquilo é uma explosão, né? O Corinthians é como o Flamengo, tudo que você faz, qualquer espirro vira uma pneumonia, né? Então, aí chamou muita atenção, aí veio o convite para cursos, para artigos científicos, aí veio o convite para escrever o primeiro livro, e através do primeiro livro veio o convite para escrever o segundo, que é um livro mais elaborado, né? Que é outra coisa que ninguém falava muito, né? Nos anos 2000, que era treinamento funcional, e a gente tomou frente aí junto com outro grupo de profissionais aí, meio que introduzimos aí, ajudamos a introduzir o treinamento funcional no futebol e somos muito orgulhosos aí desse processo aí. Pô, que legal aí. Realmente eu não sabia que você tinha participado assim logo do início. Bem legal. E isso aqui era uma bíblia para mim quando eu comecei. Fui preparador físico também. Eu fiz estágio no Vasco. Na época do estágio, eu ia no trem lendo direto. Era muito legal. Era o que tinha de mais moderno para gente realmente. E Hum. isso foi em 2016. Quando tu fez o livro? Cara, eu fiz o primeiro livro em 2008, só que lançou em 10, e o segundo livro eu fiz em 2010 e lançou em 2012. É um dos Ok. problemas hoje para lançar livro, né? Porque a informação é muito rápida, né? Então você imagina que você escreve um negócio hoje, a internet consome em 2 dias, ele praticamente não serve mais para muita coisa. Imagina um livro, né, cara, que você escreve hoje, vai ser lançado daqui 2 anos, você tem que ter muito cuidado, porque os conceitos não mudam, mas a aplicação, a metodologia, enfim, hoje é muito dinâmico a troca de informação, então, por vezes, os conceitos e as ideias não envelhecem, mas a aplicação dela possivelmente sim, né? Então, estou muito orgulhoso dos dois livros, acho que marcou um momento especial na minha vida, no futebol também, né, brasileiro, porque foi um Com dos certeza. primeiros aí a falar de um tema tão específico. Até então eram livros abrangentes, que falavam da teoria do treinamento, que eu adorei também ter tido acesso a essa nomenclatura, mas esses foram muito específicos, né? Trabalho de força em futebolistas, depois treinamento funcional, que era algo novo no futebol, e a gente vê aplicando aí em todos os clubes, praticamente da quinta divisão até uma seleção brasileira, todo mundo aplica tudo isso hoje, e lá no começo aí a gente se sente muito orgulhoso de ter feito parte desse processo. Então, eu queria te falar, professor, porque no Vasco, lógico que não, né? Isso em 2016, o Vasco já estava mais que utilizando isso aí. Mas nos clubes menores, clubes da segunda, da terceira divisão do Rio de Janeiro, quando eu trabalhei, eu ainda sofri uma resistência. A galera falava, pô, mas o que é isso? Porque eu estava acostumado com aquele treino físico analítico, né? Não mais com treino integrado, campo reduzido, treinamento funcional. E eu queria saber se você sofreu essa resistência no início também. Bastante, né? Porque você imagina um clube do tamanho do Corinthians, que tudo era aparelho de musculação, né? E aí você pega os pesos, leva para campo e ninguém entende nada. E hoje em dia você tem os pesos já feitos, com borracha, que pode cair na grama, trenosa, é super, é super adaptado já, elásticos. Eu não tinha nada disso, era tudo. Nós pegávamos o colchão, colocávamos na barra, da barra para campo, praticamente não tinha presilhas. Quando a gente começou com as bolas de fisioterapia, né? Eu virei o professor da bola do Play Center aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, quando você acertava um alvo, você ganhava uma bola grande, né? E a resistência foi gigante, né? Mas a partir do momento que os jogadores gostam, que isso é mais importante, os jogadores se sentem bem. Pô, tô me sentindo forte com esse exercício e tal. O time começa a render, para de vir lesão, ou diminui bastante o nível de lesão, que antigamente as lesões eram
escancaradas, né? E a resistência vai baixando, né? E também quando você está num clube estruturado, com fisioterapeutas, fisiologistas, médicos que estão acostumados com o ambiente acadêmico, eles te suportam um pouquinho mais para você continuar o trabalho, né? Então, eu fui um abençoado aí de estar no momento certo, no clube certo. Não foi sozinho, teve outros profissionais maravilhosos. Imagina que na preparação física no Corinthians, na época, era Fábio Marceligian, que acabou de vir de 3 Copas do Mundo, Ricardo Rosa, que é o personal do Neymar, um dos maiores preparadores de todos os tempos, e Carlos Pimentel. Eram os 3 do profissional. E na fisiologia tínhamos Renato Lotufo, o falecido Renato Lotufo no profissional, e Daniel Portela na base. Então, cara, além dos médicos, nata, né? E eu lá no meio, empolgado, bora, vamos fazer, vamos. E aí começou a ter resultado, combinou com alguns títulos também. E fui um abençoado aí nesse momento, mas é um momento que ficou para trás. Vamos falar de futebol agora, não de preparação física. É isso aí, isso aí. Então, eu queria falar um pouco da transição. Você, até pegando um gancho no que você falou, como é que foi essa transição da preparação física para treinador? Bom, Luciano, eu comecei no futebol nos anos 90, tentei ser jogador de futebol, enfim. Lá pro início dos anos 90 eu percebi que não seria jogador de alto nível. E para um ex-jogador ser treinador naquela época era muito normal. O cara tirava a chuteira, 10, 15, 20 dias depois, se ele quisesse, ele estaria em algum vestiário, com algum apito na mão, comandando algum treino. Para quem não jogou era muito difícil. Hoje ainda é, mas imagina 30 anos atrás era bem mais difícil. Então, qual era o caminho? O caminho que o Parreira fez, o caminho que o Tuori fez, tantos fizeram, né? Virava preparador físico através do meio acadêmico e nos primeiros anos já vinha migrando para a parte técnica e virava treinador ou auxiliar técnico e ao longo dos anos ia migrando. Era o que eu queria. Me baseei muito naquele time de 94. Claro, minha inspiração sempre foi o time de 82, mas quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, foi aquela geração de 94, que depois acabou virando, na minha opinião, a segunda melhor geração brasileira de todos os tempos, perdendo apenas para aquela de 58 a 70, né? Eu sempre falo isso também. Se imagina que... 3 finais de Copa, né? 3 finais de Copa, 2 Copa América, Copa de Confederações. Imagina quantos melhores do mundo nós tivemos com Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká. Que país em 12 anos colocou 5 melhores do mundo? Exatamente. E não veio Adriano, não veio outros, porque tiraram o pé, entendeu? Então, assim, mas enfim, vamos voltar para os anos 90. Então, o que eu queria entrar na faculdade, começar meus estágios de escolinha, aquela coisa toda que eu acabei fazendo. O problema é que eu fui entrando na preparação física e graças a Deus, tive êxito. Cada clube que eu ia, conseguia algum título, ia para clube melhor. E aí nós estamos falando em 10 anos, eu estava no Corinthians, como preparador físico. E aí envolve dinheiro, envolve status, envolve estudo, envolve livro, como você está dizendo. E aí eu acabei sendo refém de mim mesmo, né? Porque eu criei um ambiente onde eu não conseguia retornar. E a transição foi feita a partir do momento que, no auge do trabalho de força que eu escrevia, e escrevi muito, capítulos para livros de amigo, artigos científicos, dava palestra no Brasil inteiro, até fora do Brasil, falando de treinamento de força, treinamento funcional, apareceu a periodização tática, junto com o Mourinho, com o sucesso dele. Aí veio a periodização tática falando sobre que não fazia força no futebol. Professor, eu ia falar exatamente isso, desculpa te interromper, é porque nesse livro aqui, o que eu gostei é que você não era adepto disso. Em 2016, a periodização tática já estava muito dentro do cotidiano dos clubes. E eu nunca concordei muito com esse método que não se deve fazer um treino de força específico. Então, eu gostei muito do livro por causa disso. É um mito, né? É um mito. Mas depois a gente pode conversar um pouquinho sobre esse detalhe. Mas em 2008, 2009, começou essa questão do Vitor Frade, através do Mourinho. Não se treina força, não se treina força. E aí meio que o mercado começou a me cobrar para falar mal da periodização tática. E eu, antes de falar mal ou bem, eu fui ler sobre ela. E é fácil ler periodização tática porque são portugueses, né? E comecei a ler, eu falei, cara, esses caras estão no caminho certo. Claro que toda teoria tem coisas boas e ruins, só que na parte do aspecto técnico, especialmente no aspecto tático, eles estavam muito à nossa frente. Nosso futebol era muito intuitivo, era muito organiza a defesa, deixa o
deixa o ataque resolver, não atrapalha o jogador. E eles não, eles tinham os conceitos bem elaborados, né? Falei, cara, vou começar a ler sobre isso. E eu brinco bastante com meus amigos que quando eu escrevi meus 2 livros, eu já não lia mais sobre preparação física. Eu só lia sobre trabalho técnico-tático, que aquilo me cativou. E aí que realmente eu comecei a questioná-los. Não, realmente, isso aqui é muito bom, mas se a gente não cuidar do aspecto físico do atleta, vai vir lesão, vai vir não rendimento, vai vir queda de performance, onde isso não é determinante, mas isso é importante. Determinante no futebol é o aspecto técnico, tático, mental, e os componentes físicos ajudam, diferente de um corredor de 100 metros ou de um maratonista, onde o aspecto físico é determinante e a tática, a técnica são aspectos contribuidores, né? E aí eu falei, cara, esses caras estão muito mais no caminho do futebol do que a gente. E nós dominávamos o futebol naquela época ainda, tá? Aquilo começou a criar aquela chama em mim que eu tinha apagado dos anos 2000 até 2010, porque estava tendo tanto sucesso, tanto êxito, tantas coisas boas nesses anos, que eu tinha apagado. E aí eu comecei a ler tanto sobre periodização tática, e aí eu comecei a ler sobre jogo de posição, comecei a ler sobre os aspectos metodológicos, escola holandesa, escola italiana, etc. Chegou um momento que eu desisti da preparação física, parei, falei, cara, não quero mais. Não quero mais, porque nos anos 90, nos anos 2000, o preparador físico era quase que um braço direito do treinador. Todo treinador tinha o seu preparador físico a tira-cola, é o cara que... Vanderlei com Melo, o Parreira com o Luiz Carlos Prima, o Comoraci, e assim vai, né? Não vou ficar dando nomes aqui, que não é o caso. E depois de um tempo, o preparador físico passou a ser mais que um ajudante e os auxiliares ganharam muito espaço. Professor, e aquilo não me... Fala, Luciano. Eu vejo muito, só para entrar nesse ponto aí, hoje em dia o preparador físico só como mais um auxiliar. Inclusive na mídia, na grande mídia, quando a gente vai ver falando sobre a parte física, o fisiologista é muito mais citado do que o preparador físico até. O preparador físico virou um auxiliar. Antigamente ele era, como você disse, ele era no braço direito, parecia que tinha mais importância para os outros. O preparador físico praticamente montava a programação. Os treinadores eram treinadores ex-jogadores, gestores de grupo. Não estou criticando, tá? Não estou criticando. Mas eram pessoas que estavam ali ao conhecimento, joga na mão de uma pessoa o conhecimento e me deixa só cuidar do futebol. Mas o futebol evoluiu muito. Hoje o conhecimento está dentro do futebol, mas muito, muito, muito. E realmente, o preparador físico, eu não vejo ele como auxiliar, eu vejo ele um cara com muito específico para trabalho de força, tá? Ele é aliado à fisiologia, aliado à fisioterapia, mas ele também ele é muito cobrado pela questão de força, porque os outros trabalhos já estão na mão da parte do treinador e do auxiliar. Isso não me deixava feliz. Eu queria participar das projeções, eu queria participar do intervalo, eu queria palpitar o jogo, né? Eu parei com o futebol, Luciano. Falei, vou parar com o futebol, comecei a trabalhar aqui por conta, nas clínicas que tinha aqui em São Paulo, de treinamento para atleta. Até que apareceu a chance de eu fazer a licença A da CBF, porque eu já dava aula para eles ali na parte da preparação física, né? E aí, quando apareceu uma licença A em 2016, eu falei, quero fazer. Me aceitaram lá pelo meu tempo de experiência. Aí foi quando eu fiz o curso que mudou minha vida. De lá eu desci muito o meu nível de trabalho, né? De campeonatos, de tudo, mas aí eu vim para a 3ª divisão de São Paulo e aí iniciei minha carreira como treinador e estou seguindo até hoje nela. A transição foi feita por isso. Primeiro eu já queria, nos anos 90, eu causei um problema para mim mesmo, que eu fui tendo sucesso, entrei de vez na preparação física, não conseguia voltar. Aí em 2010 em diante que eu percebi que tinha uma nova possibilidade, aí eu resolvi tomar coragem, queimei a ponte, hoje não falo mais, não dou mais aula, curso sobre preparação física, nada, transfiro para conhecidos meus e estou aí nessa 16 até, estou aí aos 7, 8 anos aí como treinador principal. Caraca, legal. Professor, então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, mais especificamente de você como treinador, qual é o teu estilo de jogo? Cara. Então, eu respeito muito o atleta, eu acho que o jogo é do jogador, né? Eu acho que no começo da minha carreira, como todo treinador inocente, acho que pode fazer um Guardiola no seu time em meia dúzia de treinos, né? Só que não pode.
eu fui aprender isso aí ao longo dos primeiros anos, né? Vamos dar alguns rondos, vamos dar alguns campos reduzidos, que eu vou ter um monte de Xavi, Iniesta e Busquets ali, e os zagueiros constroem, o goleiro vão para o meio do campo, os laterais cruzam e ninguém nos rouba a bola porque eu vou perder e pressionar. Não é assim. Primeiro você tem que entender qual é o nível de atleta que você tem, e o nível de atleta primeiro é cognitivo, segundo é mental, de suportar a pressão, terceiro é técnico, que é mais importante, e o físico, o biotipo. Eu quero que o cara tenha uma posse de bola intensa, que perde pressão o tempo todo, que marque na área dos caras, mas ele não tem força, não tem condição física para isso, porque o jogador caro também é aquele jogador com biotipo bom, não é só o talentoso, não é só o Djalminha. O Djalminha era um gênio, mas ele é uma exceção. Hoje, um grande jogador de Série A, de Europa, é aquele cara que consegue manter o nível de intensidade do jogo todo ao longo de 10 meses no ano. Isso vale dinheiro. Então, a primeira coisa que eu faço hoje é me adaptar aos atletas, tá? Mas você pode montar um time? Ninguém pode montar um time. Nem o Tite pode montar o time que ele sonha na seleção. Então, primeiro, você pode montar um time de acordo com o orçamento que você tem, de acordo com as possibilidades. Eu poderia ter o orçamento que eu quisesse, no time que eu quisesse, eu não consigo contratar o Neymar. O Neymar vai para onde ele quiser. Então, você tem que se adaptar aos jogadores que você tem. Mas alguns conceitos de jogo eu não abro mão. A partir do momento que eu tenho a bola, eu quero ficar com ela. Eu acho que isso é muito importante. A partir do momento que eu perco a bola, quanto mais rápido eu puder recuperar, eu quero. E ao transitar, eu quero chegar no gol mais rápido possível. Se não der, eu fico com a bola. Esses conceitos eu não abro mão. E aí nós estamos falando das 4 fases do jogo. Com e sem a bola, ao perder e ao recuperar. Tá? Então eu procuro treinar isso o máximo que eu posso, junto com a minha comissão técnica, junto com meus atletas, mas eu estou cada dia mais respeitando o nível dos meus atletas, porque você tem essa ideia. Por exemplo, eu estava no último trabalho no Resende, eu vou chegar em São Januário e fazer isso, não fui. Tomei 5, não vi a bola, porque não dá. A diferença de time é muito grande, não só no aspecto técnico, físico, tático, mas mental. Os caras desarmavam a gente como queria. Jogadores de peso, eu tinha jogadores bons comigo. Mas uma coisa é você jogar num estádio para 300 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, outra coisa para 40 mil. Os caras do Vasco estão acostumados ao mesmo estado. Então, assim, cada vez mais eu estou começando a acostumar a acreditar que eu tenho que me adaptar ao nível técnico dos meus atletas e fazer o máximo que eu posso de acordo com aquilo que eu considero um jogo ideal. Legal ouvir isso aí. Professor, e eu queria, já que você citou o Resende aí, que você falasse aí sobre a tua passagem pelo Resende, a estrutura do clube, essa parceria com o Lyon, com o Pelé Academy. Luciano, foi um casamento, né, cara? Eu fiquei 4 anos lá, fui aí entre se não o mais longevo, um dos 3 mais longevos do Brasil. No início do ano, você era o mais longevo do Campeonato Carioca e, se eu não me engano, top 5 ou top 3 do Brasil. Do Carioca com folga. Acho que eu estava em terceiro ou quarto do Brasil, mas tinha 2 ali que estavam no norte, que eram treinadores por 2 meses, depois não eram treinadores. Então, meio que eu me desequilibrava com eles. Eu fui treinador do Resende por 4 anos, assim, sabe? O tempo todo. Foi um casamento, adorei, dei lucros maravilhosos para a equipe, ajudei a montar o centro de treinamento. Estou falando do aspecto de futebol, né? A parte de patrocínio, a parte de camisa, né? Essas coisas, nada. Mas onde estavam os campos, até estrutura de vestiário, metodologia do clube, centralizava muito em mim, assim. E, porra, eu muito orgulhoso do que aconteceu ali, de revelar jogadores. A gente sabe disso, professor. Eu, particularmente, não sabia que você tinha ajudado, assim, na parte de estrutura física, de metodologia e tudo mais. Não, a metodologia foi a gente que criou, né? O DNA da Pelé Academia foi criado por mim e pelo diretor, Hugo Machado. Não sei se eles estão seguindo ainda, a partir do momento que eu saio do clube, o clube é muito maior que qualquer pessoa, mas até minha saída existia a metodologia Pelé Academia, com conceitos fixos de trabalho do sub-11 até o profissional. O jogador era preparado para chegar no profissional e jogar, que foi o que nós fizemos com o House, com o Brenda, com o Douglas, com o João Felipe, inúmeros atletas, Igor Bolt e Jefinho, e muito mais aí que eu estou esquecendo. O título da Taça Rio de 2022, dos 16 jogadores que jogaram, entre 11 titulares e os reservas que entraram, 11 vieram da base. E nós ganhamos Nova Iguaçu nos pênaltis. Dos 5 batedores mais o goleiro, só o Ingro não era da base.
Pô, que legal. Então, nós Galera, o tínhamos Jefinho que ele tá falando aí, é o Jefinho do Botafogo, que tá no Lyon hoje em dia, só para contextualizar aí. a maior venda do Botafogo não foi Garrincha, não foi Newton Santos, não foi Túlio, foi o Jefinho. E o Jefinho é um jogador que a gente lapidou. Não fomos nós que trouxemos o Jefinho já estava lá quando eu cheguei, no Sub-20, mas fomos nós que colocamos para jogar no profissional. Ele acabou subindo no profissional, não era utilizado. Aí, quando assumiu, botou para jogar. No primeiro jogo ele já fez gol. Só que demorou para ele se firmar como titular, porque ele veio do futsal, ele não tinha muita base, nem física, nem técnica, né? Ele era muito bom no drible, sim. Mas assim, o DNA da Pelé Academia, que é o que rege hoje o Resende, foi a gente que construiu, a gente que ajudou em tudo, na verdade. Eu vivi Resende por 4 anos de forma intensa, mas é um casamento que acaba. Eu acho que até durei bastante, né? Porque no Brasil se troca a cada 3, 4 meses. E agora o que fica são os amigos que eu tenho lá, a semente que a gente deixou no clube, o benefício financeiro que foi alto, e minha torcida aí para aqueles que estão lá ou os que cheguem consigam deixar o Resende no nível que ele precisa. Professor, eu queria tocar num ponto agora negativo da passagem pelo Resende, esse último campeonato estadual aí, o que aconteceu, o que acabou atrapalhando aí nesse ano? Eu que me pergunto sempre, o que aconteceu, né? Assim, do título da Taça Rio, que foi o maior título da história do clube, para o início do Carioca, perdeu muito jogador, né? Muito. Ficou jogadores, mas assim, a espinha dorsal da equipe nós perdemos. Aqueles que ficaram, juntamente com alguns membros de comissão técnica, acharam que o que foi feito no passado estava bom. E a gente alertava, vamos, que aquilo ficou para trás, aquela taça a gente não põe em campo. E as contratações, possivelmente, eu junto com a direção, mas aí eu trago para mim, eu escolhi bons jogadores, mas eu não escolhi jogadores decisivos. Todos os jogadores que eu escolhi foram muito bons, trouxe, e eles me ajudaram muito, só que também tem um momento do jogo que o jogador é decisivo e tem outro momento que ele não é. Então, se a gente for pegar ali a equipe de 2022, nós tínhamos o Heitor, zagueiro, que era um jogador decisivo, defensivamente. Nós tínhamos o Biancucci, que era um meio-campista que sempre estava ditando o jogo, sempre fazendo o jogo correr, fazendo gols. E nós tínhamos uma Macena ou o Ingro, que eram os dois novos que eu trouxe, né? Macena e Ingro, que estavam ou fazendo gol ou sendo muito úteis para a equipe, né? Nos momentos mais complicados. Macena fez os gols da semifinal e os gols da final. Então, a gente acabou trazendo jogadores do mesmo nível, eu acredito. Tecnicamente, até superior. Você citou o poder de decisão aí, professor. Eu ia falar assim, mas você não acha que faltou um pouquinho de sorte também? Porque eu já estava no futebol do Rio, eu já acompanhava, cheguei a acompanhar do estádio, e essa falta de sorte, mas você já entrou aí num ponto importante, que é o poder de decisão dos atletas, né? Mas eu trago para mim, né, Luciano? Falta de sorte o tempo todo, cara. Nós fizemos, por exemplo, contra o Fluminense, estava 0-0, eu saí na cara do Fábio, chutei na mão dele. Eu falo para não transferir para o jogador. E aí teve um gol contra, um contra-ataque. Eu estava atacando o Fluminense no campo deles, tomei um contra-ataque, um gol contra. E aí eu tive a chance de sair de novo na cara do Fábio, chutei para fora. E aí tomei um gol em pé. O segundo jogo contra o Bangu, assim, foram 7 chances claras de gol. O Bangu deu um chutão para frente, teve um erro técnico do meu defensor, gol dos caras. Assim, um atropelo. E assim foi indo. E o Campeonato Carioca dá uma métrica que é o chance de gol na XG. E nós somos sexta equipe, ficou os 4 grandes, Volta Redonda e eu. Só que a gente perdeu. Nós perdemos eu assim. Eu também peguei esse número. O XG também, né? Do Resende XG. Perdemos muito gols, cara. E o penúltimo jogo contra o Botafogo, que é o time que está liderando o Campeonato Carioca hoje com 13, 12 pontos na frente, nós saímos na cara do goleiro 2 vezes. Uma com o Kevin, que foi um lance, mas uma com o Bismarck, ele conduziu 30 metros a bola e o Lucas fez a defesa. Se está numa fase boa, a gente faz o gol, não é rebaixado e acabou. Mas assim, o próprio jogo contra a Portuguesa em casa, assim, tem mensagem do Felipe Suriano, auxiliar dele, dando parabéns. Quer dizer, a gente ficou com a bola o tempo todo e perdemos gols na cara do goleiro, assim, absurdo. E aí eu posso jogar na conta da sorte, como você disse, mas eu, como comandante, também tenho que entender que o trabalho foi muito bem feito pelos atletas. Eu sinto muito orgulho do trabalho que eu fiz, junto com a comissão técnica. Mas, assim, a todo momento a gente perdia gol. Contra o Madureira, nós tivemos 3 chances, assim, 2 de nós e o goleiro,
e um cabeceio no segundo tempo na mão do Vitor Brasil, que é um goleiraço que eu trouxe. Ele errou a defesa, a bola entrou no meio das pernas dele. Então, dava uma impressão... Então, dava uma impressão que tudo que a gente fazia não dava certo e em algum momento os caras iam lá e gol na gente. Então, aconteceu. Eu, como treinador, tenho que assumir toda a responsabilidade. Não posso ficar transferindo para os atletas, nem para a direção. E ter como aprendizado e torcer muito para que o Resende volte logo aí para a primeira divisão, que é onde eles merecem, e seguir minha carreira aí. Mas 4 anos não pode ser jogado fora por 40 dias, né? Eu acho que o saldo que a gente deixou lá foi muito mais positivo que negativo. Tanto é que depois da nossa saída o clube não se encontrou, não conseguiu subir da segunda para a primeira. Incrível, né? Eliminado na Série D. Eliminado na Série D. Me deixa muito triste isso, mas meu coração está lá ainda e eu tenho certeza que eu vou ver o Resende na primeira de novo e tenho que seguir minha carreira também, né, Luciano? Vamos lá. Exatamente, exatamente. Professor, eu queria agora adentrar um pouco mais na parte de gestão de grupo, professor. Como é que você tenta gerir o grupo? Tu acha que é a parte mais difícil de ser treinador? O que tu tem a me dizer sobre esse assunto aí? Cara, não. Eu acho que a gestão de grupo é uma parte importante do treinador, sim. Se você não convencer como comandante de qualquer coisa, você não sai do lugar. Eu falo que o trabalho do treinador é terceirizar. Eu tento convencer o pessoal a fazer, convencer com treino, convencer com fala, convencer com tudo mais. Só que quem executa são os atletas. E eu sou responsável pelas ações deles. Não tiro minha responsabilidade. Então, eu acho que uma boa gestão de grupo é você ter lealdade, falar as coisas de verdade, falar, estou te tirando do time por causa disso, estou te colocando no time por causa daquilo. Você está muito mal, você vai ter que se readaptar logo, ou perder peso, ou melhorar tecnicamente para voltar para a equipe, sempre olhando no olho. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de mentir, mas a minha forma de lidar com o grupo é essa, sempre de uma forma muito tranquila, como eu gosto que faça comigo, ser honesto. A pessoa que, quando é honesta uma com a outra, às vezes perde um amigo, o cara vai embora bravo, mas ele sabe que no fundo, a pessoa está sendo do bem. E é isso que eu faço com meus amigos, é isso que eu faço no clube. Mas eu também acredito que se eu ficar só na gestão de pessoas e não dar conteúdo técnico, tático, também não adianta nada. Acho que as duas coisas têm que caminhar junto e é isso que eu estou procurando me especializar nesse período parado que eu estou, né? Ler bastante, ouvir bastante exemplos. Fora do futebol, eu acho que gerir um grupo é muito importante, né? Mas também acho que quanto mais informações boas você der para os atletas, mais fácil é a sua gestão. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. Legal, legal. E agora, falando da parte tática, se aprofundando um pouquinho mais, você é adepto mais do jogo posicional, prefere um jogo mais funcional? Cara, então, Luciano, quando eu tive sucesso, algumas poucas vezes que eu tive sucesso como treinador, eu parto sempre do propósito que o jogador é a essência do jogo, tá? Então, eu comecei a entender que eu tinha a minha forma de treinar e posicionar a equipe, mas respeitar o posicionamento, respeitar a característica deles, tá? Eu leio todos, eu li e leio todas as literaturas, do jogo de posição, do jogo de mobilidade, da integração tática, enfim, não vem ao caso. São as mais famosas. Só que eu tenho minha forma de trabalhar. A minha forma de trabalhar é fornecer caminho para que os atletas consigam estar mais à vontade para que eles possam jogar. Então, por exemplo, o time de 22 tinha muita mobilidade, só que cada um preenchia o espaço que o outro abandonava. Isso acabava se dando com os treinos e no jogo naturalmente. Então, eu joguei com 3 no meio, joguei com 4 no meio, joguei com 2 atacantes, joguei com 1 atacante em alguns momentos, joguei com linha de 5, joguei com 2 pontas e um centroavante. Eu me moldava. Dependendo do adversário, Bruce? Dependendo do adversário. Dependendo do adversário e do jogador que eu punha. Por exemplo, com o Jefinho eu joguei ele de ponta e terminei o campeonato jogando com 2 atacantes. Ele e Macena. E aí trouxe o Bolt como meia. Uma posição que eu achei para ele, que até então o Bolt era atacante. Mas assim, toda vez que o Jefinho vinha buscar o jogo como meio, o Bolt entrava como atacante. Toda vez que o Macena abria como extremo, o Biancucci invadiu o espaço dele. E aí, como eu comecei a perceber que nos treinos eles faziam isso bem, no jogo estava dando certo, eu deixei. Falei, gente, vocês estão confortáveis com isso? Estamos. Então vamos fazer.
Já teve momentos em 21 que não, eu fui rígido, nós vamos trabalhar aqui dentro do jogo de posição, cada um na sua posição. O time andou bem. Na verdade, a gente fez uma pontuação boa em 21. Acho que foram 9 pontos, 8 pontos, sim, mas terminamos bem longe na zona de rebaixamento e no fim do campeonato acabamos optando em colocar mais meninos e senão eu até acredito que a gente já teria feito mais pontos. Mas era um jogo muito mais rígido, onde eu jogava com os jogadores na sua função, dentro do seu espaço. Agora, essa de 23, eu acho que nós fizemos jogos muito bons, eu acho que melhores que de 21, com folga, mas faltou um momento de decisão, tanto para defender quanto para atacar. Então, eu acho que cada vez mais vou deixar meus atletas à vontade, mas sem abrir mão dos conceitos. Ao ter a bola, valorizá-la. Ao perder a bola, tentar recuperar o mais rápido possível. E quando roubar, tentar chegar no gol o mais rápido possível. Não ficar tocando a bola para trás para tê-la. Tá? A partir disso, eu vou abrindo o que o pessoal chama na literatura de subprincípios, né? Tem os princípios, os subprincípios. Aí os subprincípios eu vou ter que ter um namoro aí com os atletas, né? Uma relação muito íntima com eles, para que a gente possa estar chegando aí num processo de entender o que eles gostam e buscar fazer. Se a gente for analisar 2 times de Série A, por exemplo, Botafogo e o Flamengo, que estão aí no Rio de Janeiro, o treinador tem que respeitar. O Botafogo é um time muito, muito rápido, é um time que transita muito rápido. Se você botar a bola no chão, quiser construir com 5, tocar para o goleiro, querer um jogo de aproximação, cara, você vai travar o time, pode ter certeza. Pode ter certeza. Já o Flamengo, se você quiser baixar e for na transição, não vai andar. Não vai andar. Pela característica dos atletas, não porque os atletas não vão querer fazer, não é nada disso. E também não tem um jeito certo de ganhar jogo. O Corinthians foi campeão de tudo em 2012, dessa forma, baixava, transitava rápido, infiltração para tudo quanto é lado e gol. Aquele time do Corinthians de 2012, se você fosse botar no chão, ficar construindo, penteando a bola, não ia sair do lugar. Então, acho que cada vez mais eu tenho que, como treinador, ter meus conceitos bem definidos, que é o meu jeito de pensar futebol, mas entender que os atletas têm que ter sua característica respeitada. Professor, e fala um pouco mais sobre princípios aí, por favor, só para a galera ter uma noção. Escolhe uma fase do jogo, vamos lá. Organização ofensiva. Bom, todo mundo quer atacar, né? Então vamos lá. Princípios e subprincípios. Tá? Princípio, vamos pegar o Rezende do Sandro quando eu trabalhei. Ao ter a bola, buscar valorizar a posse de bola, achar o primeiro, segundo e terceiro homem. Primeiro homem, eu tocar a bola com o Luciano. Segundo homem, eu, Luciano, em projeção. Terceiro homem, eu toco no Luciano acha o terceiro homem. Então, isso treinava-se constantemente. Gerar a linha de passe é um princípio, não é um subprincípio. Então, e ao receber esse passe, os nomes bonitos que dão por aí, mas no entrelinhas, né, que eu costumo falar que é nas costas do marcador, gerar um domínio orientado. A partir do momento que eu quebro a linha, eu não quero que a bola volte, porque senão não tem inteligência eu quebrar uma linha. E ao ter a posse de bola, buscar amplitude. Tá? Então, se eu vou dar amplitude com os pontas, ou com os alas, ou com os meias, não importa. Tenho que abrir o campo para espaçar a linha adversária para poder infiltrar. Pronto. Então, já falei quantos princípios aí. Primeiro, segundo, terceiro homem, primeiro princípio. Gerar linha de passe, segundo princípio. Terceiro princípio, domínio orientado. Quarto princípio, amplitude. Ok? Ok. Para cada um deles, eu vou gerar subprincípios. Então, para achar o terceiro homem, esse passe pode ser um passe de ruptura, um passe de construção, um passe de apoio. Para achar o passe entre linhas, esse passe entre linhas pode ser um passe rasteiro, pode ser um passe cavado, pode ser um passe meia canela, que a gente chama, aquele passe curtinho que a bola vai na linha do joelho. Um domínio orientado, pode ser um domínio orientado, o pessoal fala muito, olha por cima do ombro, ou pode ser um domínio orientado de você já estar perfilado de lado, ou pode ser um domínio que você já domina girando, penteando a bola. O futsal tem muito isso. Você treina. Amplitude, eu posso dar amplitude com os alas, posso dar amplitude com os pontos, mas eu tenho que ter infiltração. Então, a infiltração, a ultrapassagem é um subprincípio do aspecto de amplitude. E aí eu posso buscar no treinamento o subprincípio, que são a perna não dominante para os defensores que queiram criar, para o goleiro aquele domínio orientado para o passe firme,
E aí vai. Também não vamos entrar num papo chato aqui, que não é uma aula, não, Já é um foi papo uma aula, não, uma aula muito boa. mas se a gente for entrar, fica um papo realmente chato. Mas assim, você consegue, através dos aquecimentos, dos treinos analíticos, dos treinos descontextualizados, desenvolver muito bem sobre princípios. Tá? Mas sem abrir mão do princípio básico. Então não adianta eu fazer tudo isso na hora do jogo, a bola chegar no pé do zagueiro, ele sem pressão, rifar a bola. Tá, sob pressão, tira a bola, ok. Ótimo, ninguém vai discutir isso. Mas a bola caiu no pé dele, está todo mundo livre. Um subprincípio que eu uso muito é conduzir para liberar. Isso é treinado. Então, o cara conduz, pisa na bola, olha. Conduz, pisa na bola, olha. Se eu só vou conduzir, a bola fica em jogo e eu faço passe, é contra-ataque. Então, a gente treina muito isso também. Do cara conduz, levanta a cabeça, tem sempre um gesto. Porque o zagueiro não é treinado muito para isso. E a partir do momento que ele pisa na bola, tem que ter uma movimentação. Eu estou entrando no do subprincípio, que seria uma relação entre zagueiro e meio-campista. E aí, quando você vai evoluir isso de zagueiro, meio-campista para lateral, você vai ter a troca da posição, aí você tem uma amplitude com ponta. Isso são movimentos treinados, não são movimentos aleatórios. Então é difícil a gente falar o que é tático, o que é técnico, o que é comportamento, porque está tudo embutido dentro do mesmo processo. E aí, quando você pega um Raul, um zagueiro que a gente pegou dispensado no Nova Iguaçu, indicado pelo treinador do Sub-17, o Jeff, trabalha ele 2 anos e meio com toda a equipe, põe ele para jogar no profissional, ele é vendido para o Red Bull. Em 2022, ele fez o gol que tirou o Corinthians na Copa São Paulo, foi jogar comigo no profissional, foi vendido. Era um jogador que tinha o controle de bola bilateral, ele fazia o passe para a esquerda, com a direita, ele conduzia para liberar, a cabeça dele estava sempre em pé, achando o passe, e às vezes eu não precisava nem do terceiro homem com o House, porque ele achava o meio-campista, ele não precisava nem passar a bola pelo volante. Então, é uma coisa que a gente fala muito de quebrar 2 linhas, né? Pular uma casa. 2 linhas, com passo só, já quebrava 2. Quebrar 2 linhas, eu falo na sala da comissão técnica. Para os atletas, eu falo, pula uma casa. Então, se o zagueiro ele conduz um pouco, ele consegue fazer a bola chegar no pé do ponta ou do meia, sem passar no pé dos laterais e volantes, pulou uma casa. E aí o que acontece? Eu ganho tempo. E o jogo de futebol é uma relação tempo-espaço muito rápida, né? Muito tênue. A partir do momento que eu consigo fazer essa bola chegar no pé do meia, limpa, né? Lógico, limpa, no pé do meia ou no pé do ponta, sem passar no pé dos meio-campistas, cara, eu ganhei tempo, eu vou atacar o adversário mais rápido. Então, é um processo bacana, que a gente constrói junto. Por isso que o período de preparação e continuidade vale muito para nós. Aí. Professor, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Vamos fazer a pergunta primeiro sobre a base. O que você acha que está faltando nas divisões de base do futebol brasileiro? Se é que você acha que está faltando alguma coisa? Eu não gosto de generalizar, né? Não gosto. Não gosto. Eu acho que, de uma forma muito geral, eu acho que cada vez mais os treinadores estão pensando neles e não nos jogadores. E eu entendo isso, porque a demanda é muito alta, e se o cara não ganha o jogo, ele é demitido, o que é um erro. Então, cada vez mais os treinadores estão pensando em montar times competitivos e sem eliminar defeitos. Isso é ruim. Isso não tinha no Resende. Não tinha. Claro que se pensava no jogo, mas nosso processo lá era o processo de eliminar defeito. O cara tem que ser ambidestro, o cara tem que cabecear bem, o cara tem que dominar bem, conduzir bem, chutar bem, cruzar bem. Isso é a base, né? Eu não posso pegar o básico de toda a categoria de base, isso. Né? Eu não posso pegar meu filho de 13 anos e ensinar logaritmo hoje para ele. Ele aprendeu tabuada e tem que evoluir. Não dá para o professor de 7º, 8º ano querer dar um exercício bacana porque ele quer estar dando aula em faculdade. E é isso que está acontecendo no futebol hoje. O treinador do Sub-14 ele quer estar no profissional, o treinador do Sub-15 quer estar no Sub-20. Então eles dão treinos super complexos, que eles têm competência para isso, têm conhecimento para isso, ok. Mas eu acho, e aí eu não quero generalizar, porque tem muita gente que não faz isso que eu estou dizendo. Cada vez mais os clubes também, porque os clubes são, na minha forma de pensar, os maiores culpados disso. Eles querem saber quanto foi, não como foi o jogo, né? A pressão dos clubes que acaba gerando essa filosofia dos treinadores. Isso. É um ciclo vicioso, porque quem está pagando o preço é o jogador. Então, mas isso não é tão de hoje, tá, Luciano? Eu posso compartilhar com vocês aí, tem uma entrevista do Tele, o mestre Tele, no início dos anos 90, dizendo que ele recebia jogadores na base que não tinham fundamento. E a base nos anos 80 não era cobrada por resultado,
eram treinados por ex-jogadores, não por acadêmicos, e o nível de jogadores que ele tinha quando estava no profissional de São Paulo era Cafu, Palinha, Ronaldo, André Luiz, eram jogadores top e ele reclamava por falta de fundamento. Então, eu mando para você aqui depois a entrevista, se quiser colocar, é uma entrevista clássica, num programa aqui de São Paulo, Roda Viva. Então, o que me incomoda um pouco da base hoje é ver times robotizados, dentro de uma forma de jogar muito clara do treinador e dando menos espaço para os jogadores. Coisa que eu não via no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um berço de jogadores fantásticos. A base do Rio de Janeiro, a gente discutia muito na nossa conversa ali com os treinadores de base. Você vê um jogo Portuguesa e Boa Vista. Cara, é só jogador bom, cara. É jogador pronto, jogador para desenvolver e dar dinheiro. Nova Iguaçu faz isso muito bem. Eu não gosto de falar o que é melhor, o que é pior, mas no Rio de Janeiro você vê a essência do jogo brasileiro, daquele jogador que tem a tomada de decisão boa. É o Jefinho da vida, é o Vinícius Júnior da vida, o Paquetá da vida, o Paulinho que está no Atlético Mineiro, aquele cara que faz a decisão por ele. Por quê? Porque ainda no Rio eu vejo muito futebol de praia, muito futebol de rua, de comunidade. Meus jogadores, meus ex-jogadores, né, os caras do Resende, quando tem folga, eles vão para o morro, vão para a periferia, e eles postam muito de jogos acontecendo onde eles moram, e você vê isso no campo. Aí você pega um jogo, por exemplo, Madureira e Bangu. Cara, é só jogador do estilo de futebol brasileiro. E a gente não vê muitos treinadores atrapalhando isso no Rio. Tá? Então, o pessoal me pergunta, o que você viu no Rio diferente de São Paulo? Profissional, nada. Profissional, contrato de jogador do Brasil inteiro, não vejo tanta diferença. Agora, na base, eu via a essência do futebol brasileiro de verdade. Do drible, do improviso, do meio-campista que vira, olha para um lado, toca para o outro, do cara que é para bater escanteio, ele joga curto e sai fintando para dentro da área, do zagueiro que domina bem a bola no peito, levanta a cabeça e vira o jogo. E eu vejo a base do Rio de Janeiro com uns olhos absurdos, assim, sabe? Eu acho que é um celeiro de craques assustador e eu espero que continue assim. Pô, legal demais. Pô, essa animação foi muito legal, ficou muito maneiro. Vou até fazer um corte dessa parte aí. Professor, eu queria te fazer uma pergunta aqui, sempre quando vem um treinador aqui, eu faço a pergunta. Você tem a licença máxima da CBF, né? Pro, não é isso? Sim. Então, o que você acha dos cursos da CBF? Eu sou a favor. Eu acho que eu sou favorável a qualquer tipo de educação. Acho que quando você se nutre de educação, independente se for obrigatório ou não, você é um cara diferente. Eu leio muito a biografia, coisa que não tem nada a ver com futebol, leio muito sobre liderança, leio sobre tudo e estou vendo sempre informações sobre tudo. Eu acho que os cursos são importantes. Sozinho o curso não te dá nada, em lugar nenhum no mundo, não é no Brasil, não é na Argentina, não é em Portugal, não é na Holanda. O curso te dá conteúdo e você tem que assimilar o conteúdo da melhor forma. Eu fiz aula na licença A com 59 alunos, eu posso dizer que 10 aproveitaram o curso como eu aproveitei. Outros 20 aproveitaram mais ou menos. E o restante, os demais, eu já sei. O Brasil é pentacampeão. Para que eu vou aprender isso? E na licença Pro, a mesma coisa. Eu estava na sala com o Tite, com o Mano Menezes, com o Dunga, Dilson Batista, com a nata do futebol brasileiro na licença Pro. E esses caras eram os caras que mais estudavam. Impressionante. Eu até conversava com o Barbieri, Jair Ventura, que estavam comigo na sala ali, né? Cara, os caras que mais estudam são os que eram ou que são treinador de seleção brasileira. Assustador, né? E aí você vê que a coisa não é por acaso, né? Mas, assim, eu acho os cursos CBF caros para a realidade do treinador brasileiro, caríssimos. E não estou falando da A e da Pro, não. Eu acho que o cara, quando chega na A e na Pro, ele já consegue pagar. Tá? Paga fácil. Eu estou falando da C e da B. Eu acho uma injustiça você cobrar 7, 8, 10 mil reais uma licença B, sendo que os clubes hoje não pagam um salário mínimo praticamente para um treinador quando ele chega, né? O preparador físico, eu lembro que ficou sem condições nenhuma de eu fazer o que queria, mas eu falei, esquece. Mas isso não é uma questão para eu avaliar, né? É uma questão financeira. Eu acho o curso bom, eu acho que vem ao encontro daquilo que sempre precisou. Eu não vejo a Faculdade de Educação Física que te prepara para ser treinador. Ele te dá muito conhecimento, sim. Eu dei aula em faculdade, fiz faculdade, não vou falar mal, só que ele te dá um conhecimento generalista, né? Sobre psicomotricidade,
sobre fisiologia, biomecânica, a parte específica do esporte é muito pequena. E não é só do futebol. Se você quiser dar aula em faculdade, aula em escola, você vai ter que se aprimorar. Se você quiser ser personal, você vai ter que aprimorar. Se quiser ser qualquer coisa, você sai da faculdade de educação física com conhecimento generalista, mas se você vai ter que seguir um rumo fazendo cursos específicos. E o curso CBF vem corroborar tudo isso, cara. Eu vejo com os olhos muito favoráveis, mas eu também não acho que se o cara sai com uma carteirinha, ele está pronto para ser o treinador de... Não, ele tem que ir para campo, ele tem que dar treino, ele tem que errar, acertar e fazer tudo. E eu levanto a bandeira dos cursos sempre. Com problemas, eu acho que a questão principal é o custo. Mas a qualidade é maneira, tu gostou? Quando eu fiz, eu gostei muito. Só que eu também facilitei para o aprendizado. Se eu ficasse lá, mexendo no celular, pedindo para alguém fazer o trabalho para mim, porque tem muito material online que você faz antes ou depois do curso. Não são só os 10 dias que você está lá, né? Uhum. Se eu não levasse o curso a sério, eu teria aproveitado pouco. Então, eu acho que muito quem faz o curso é o aluno, em qualquer nível. Então, e eu acho que o brasileiro é muito reticente ao aprendizado. Não é no futebol, não, é em tudo. É em tudo, em qualquer segmento. Eu acho que todo momento, para o cara tirar uma carteira de motorista, ele quer fazer alguma coisa para não fazer o curso, para o cara fazer eu não vou ficar dando nomes aqui, tá? Cultural nosso. Cultural. Eu acho que, assim, o curso vai beneficiar aquele que quer estudar. Posso dar um exemplo aqui de um amigão meu, que eu acho que ele é o exemplo para mim? O treinador do Curitiba hoje, o Thiago, eu não sei falar o sobrenome dele, é meu amigo, inclusive eu vou estar com ele amanhã no hotel. Ele vem jogar amanhã contra o Corinthians. Ele fez a licença B, C, licença B, licença A e licença Pro. Eu conheci ele na licença A e tive a sorte de dividir sala com ele na A e na Pro, as duas vezes. Ele é o fruto do conhecimento, cara, que ele foi um ex-jogador como eu, parou muito jovem, foi dar aula primeiro em escola de futebol, depois trabalhou em escolinhas do lado da cidade dele, de Ribeirão, teve que sair do Brasil porque ele tinha um inglês bom para trabalhar, acho que na Austrália. De repente, a carreira dele pegou um rumo bom, ele soube utilizar o conhecimento que ele teve, ele sempre foi muito estudioso. A hora que bateu na mão do Ramon, Vasco, Seleção Brasileira, Curitiba, aí, hoje é treinador de Série A. E aí você vai buscar o histórico dele, de repente está muito abaixo de 95% dos treinadores que estão em atividade no Brasil. Só que é um cara que nunca baixou a cabeça, sempre trabalhou, estudou, foi atrás, fez trabalho, buscou conhecimento. E uma hora o conhecimento bate na tua porta e fala, bora, você tem ou não tem? Você faz o que com ele? Eu gosto muito disso. E você, como paciente, se um dia você precisar de um médico numa emergência, você vai torcer para ele ter estudado aquela matéria. Se ele tiver que abrir tua cabeça num acidente, se ele tiver que fazer um gesso no seu braço, em algum momento que você entrar no consultório médico, torça para ele ter estudado e não ter dormido na sala. E por que o treinador de futebol não pode ser assim? Quando você entra num avião, você torce que o piloto tenha feito o curso bem feito. Ou não torce? Com certeza. Então, por que o treinador de futebol vai ser diferente? Eu sou partidário dos cursos. Deve ter problemas hoje, porque mudou a coordenação do curso, assim como tinha na antiga coordenação, mas eu acho que se o aluno se aperfeiçoar, for fiel ao conhecimento, for se exigir, eu acho que ele aprende bastante. Professor, e eu queria que você falasse um pouco para a gente aí sobre essa questão, para até um pouco linkada à questão do curso, né? Que o curso da CBF não permite que os treinadores brasileiros, se você quiser falar um pouco sobre isso, trabalhem em outros lugares. E quero que você fale sobre os treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. Essa polêmica aí, querendo ou não, se tornou uma polêmica. Qual é a tua opinião sobre isso? O curso CBF é aceito no mundo inteiro, só na Europa que eles estão brecando ainda, tá? Na Europa não é aceito, né? Sim, na Europa. Os brasileiros trabalharam muito tempo, principalmente em Portugal. No Oriente Médio, lembro. O Oriente Médio é aceito, na América do Sul é aceito, no China, Japão, Tailândia, amigos meus trabalham no mundo inteiro, mundo inteiro. É claro que você sair do Brasil tem que ter licença Pro. A licença A você pode sair do Brasil com alguns critérios, e a B você não pode. Mas muitos amigos meus, eu posso contar pelo menos 30 agora aqui que trabalham no mundo inteiro. Na Europa eles brecam. Aí tem que ser o problema. Acaba sendo o principal mercado, né, professor? Por isso tem essa questão, essa polêmica.
Então, mas eu acho que eles não nos brecam pela licença, eles brecam porque lá tem treinadores bons. Não tem por que levar nós para lá. Se eles forem levar o Santos Argentino para a Europa, não que o meu salário vai ser maior que o dos caras lá, mas vai ter que pagar moradia para mim, para minha mulher, para o meu auxiliar, para isso, para aquilo, é mais fácil contratar os caras que estão lá. E eu também vejo, assim, agora de uma forma informal, e eu também vejo de uma forma informal a UEFA muito corporativista. Por exemplo, quando eles entram num país, por exemplo, eles entraram no mundo árabe agora, na Arábia, eles estão botando só treinador europeu ali, o treinador sul-americano está sendo expulso praticamente. A UEFA é uma entidade muito unida, eu vejo a distância, né? Mas eu estou vendo amigos meus me dizer. Por exemplo, eles entraram nos Estados Unidos, na MLS. A maioria absoluta dos treinadores que eles colocam e mantêm lá são treinadores europeus. E eu acho que falta um pouco de unidade da Conmebol, não é da CBF. A CBF não precisa dialogar com a UEFA, não pode. Quem tem que dialogar com a UEFA é a Conmebol. E a CBF com a Conmebol. Por que nós aceitamos, por exemplo, treinadores lá de fora aqui e eles não nos aceitam lá? Hoje tem uma lei de reciprocidade que, se eu for treinador com licença pro, com 5 anos de Série A, eu posso trabalhar em qualquer time na Europa. Tá? Isso já existe. Mas tem muito treinador português, por exemplo, vindo para o Brasil. O Abel Ferreira, um exemplo. O cara do Curitiba, o Antônio. E tantos outros. Eu não gosto de dar nome aqui, tá? Eles vieram para o Brasil com a licença Pro da UEFA sem ter 5 anos de experiência em primeira divisão lá. E nós aceitamos. Então, eu acho que deveria ter um processo de reciprocidade no futebol. O UEFA, Conmebol, não é a CBF que tem que conversar com a UEFA. O UEFA, Conmebol para ser aceito. Mas eu ainda acho que nós, no mercado europeu, vamos demorar muito para ser aceito, porque eles já têm um curso muito mais antigo que a gente. Eu acho que o nosso processo é um processo muito mais periférico ainda, tá? Com o tempo, eu acho que os mercados vão acabar se abrindo. Globalizou tudo, né, Luciano? E dos caras virem para cá, eu sou favorável, só que eu não sou favorável ao fato de trazer quantidade e não qualidade. Quem não quer um treinador de nome aqui? Pô, eu adoraria ter Guardiola e Klopp, Ancelotti aqui na Série A. Porra, eu ia ver todos os jogos. Todos os jogos. Todos os jogos. Como eu vejo do Abel, como eu vejo do Sampaoli. Eu vejo, cara. Eu acho que esses caras têm ideias. Ganhando ou perdendo o jogo, eles têm ideias. Errando ou acertando, eles têm ideias. Agora, na minha visão, estão trazendo treinadores que poderiam dar chance para nós. Poderia dar chance para Fábio Matias, que está no Red Bull, para André Jardine, que teve que sair do Brasil porque não teve mercado, para Barroca, que está no Havaí, já poderia ser treinador de Série A há muito tempo. Eu me coloco no meio também. Eu acho que tem uma geração aí, da minha geração, de 35 até seus 50 anos, que não está tendo chance. Porque eu continuo insistindo com os caras que conquistaram, que é Mano, Tite, Vanderlei, que tem que manter, os caras são referência para nós como homem, como profissionais, mas não está tendo reciclagem, porque nossa reciclagem de treinador está sendo feita por jovens de fora. Uhum. Então, você pega hoje o treinador... Entre os treinadores de nome tem uma ciranda ali que fica sempre entre os mesmos. Ah, esse é o meu ponto de vista. E sempre teve uma reciclagem. Vamos imaginar que quando o Vanderlei apareceu nos anos 90, você tinha ali Enio Andrade, Tele Santana, Rubens Minelli, você tinha os veteranos e veio chegando uma nova geração, com Vanderlei, com Nelson Batista, com Parreira e tudo vai. Essa nova geração de treinadores no Brasil está sendo bloqueada, cara. Porque eles estão apostando em treinadores que podem ser competentes, eu não estou dizendo que não são, mas treinadores que não têm 50 jogos na carreira. Vai para pegar um Cruzeiro, aí para pegar um Cuiabá, aí para pegar um Curitiba. Pô, se é para apostar num cara jovem, por que não aposta no brasileiro? E deixa trabalhar como deixa os caras. Porque eles chegam, Luciano, com 5 caras de comissão técnica. E nós, quando vamos para o clube, às vezes a gente não pode levar 2. A gente leva 1 e olhe lá. Olhe lá. Olhe lá. Tem time que te liga e fala, você vem sozinho e se não quiser, vem outro. Aí chega um gringo aqui, traz 5, 6. Tá? Então, eu acho assim, sou favorável a vir cara de fora, ótimo, desde que os caras venham para nos dar conhecimento. Se é para ser aposta, e muitos que estão vindo para cá são apostas. Essa que é a verdade. Se é para vir aposta na gente, pô. Aposta na gente. Nenhum desses caras que veio sem experiência é melhor que o André Jardine, por exemplo, na minha opinião. O André Jardine é campeão olímpico com a seleção. O cara entende tudo de futebol. E eu não gosto de ficar dando nome, porque se eu falo de um, eu vou esquecer de outro. Mas nós temos uma geração de treinadores... Mas a galera entende, por exemplo. Porque às vezes um corte pode ficar ruim.
eu acho que, para ser mais uma vez repetitivo, adoraria que viesse Guardiola, Klopp, Ancelotti e Sarri num avião e pegasse 4 times de Série A. Eu ia ver todos os jogos dele, ia procurar fazer estágio, ia conversar com jogadores, o que esse cara faz, filma um negócio para mim, ia querer buscar tudo. O problema é que estão trazendo pessoas para ser testadas, caras que não tem 50 jogos no currículo, pega esses treinadores que chegaram aí, não tem 50 jogos. E por que não dá chance para um brasileiro com esse mesmo perfil? É isso que eu estou dizendo. Porque tem mercado para todo mundo. Tem mercado para o Wagner Mancini, que é um cara que eu respeito pra caramba. Tem o mercado para o Vanderlei, que é, na minha opinião, o maior treinador brasileiro de todos os tempos. Tem mercado para todos. E, tá. Mas essa geração nova que poderia estar chegando, e eu estou nela, não temos espaço. Porque está sendo feita uma aposta com... Essa é a minha opinião. Tá bom? Eu concordo completamente com isso. Inclusive, eu costumo tocar nesse ponto também. Outra coisa. Vamos lá. Premier League. Quantos treinadores ingleses tem? Você sabe? Não sei te dizer. Não tem 5. Alguma vez você leu algum jornal britânico falando que os treinadores ingleses são defasados? É verdade. Não precisa. Verdade. Nunca tinha pensado nisso. Essa Champions League, essa não, que deu 2 times italianos na semifinal, mas a antiga, nenhum treinador semifinalista era do país dele. O Ancelotti era italiano, era espanhol e assim vai. Pode buscar aí no Google. Os 4 semifinalistas de Champions League não tinha treinador da nacionalidade dele. Inglês não treinava o time na Inglaterra, espanhol não treinava espanhol, assim vai. E ninguém falava que os treinadores daqueles países europeus eram defasados. O treinador da seleção de Portugal hoje é um espanhol. Alguém fala que os treinadores portugueses em Portugal são defasados? Não, Então, nem no Brasil, muito pelo contrário. Então, mas eu não vejo por que nós temos que trazer caras de fora e falar que nós somos defasados. Não, e para trazer de fora não necessariamente precisa denegrir quem é daqui. Pronto. Aí nós estamos vendo o Flamengo com o Dorival e depois... Então, pelo amor de Deus, eu passei 10 dias com o Dorival no São Paulo agora há pouco, o cara está no auge do conhecimento de qualquer treinador do mundo. Ele não deve nada para ninguém, em metodologia, em gestão de grupo, em análise do adversário, em tudo. Mas ele não é estrangeiro. Então, cara, isso me incomoda um pouquinho. Isso me incomoda um pouquinho também, sabe? Professor, deu uma chiada grande. Eu acho essa parte bem importante. Tu pode repetir, por favor, sobre o Dorival Júnior desde o início? Eu passei 10 dias com o Dorival agora no São Paulo. Ele abriu para mim lá, ele e a comissão técnica dele. Eu vi todos os trabalhos que ele fazia. Ele não deve nada para qualquer treinador do mundo. Na gestão de grupo, na análise do adversário, na elaboração de treinamento, na aplicação de treinamento, em ideias de jogo, em nada. Dorival Júnior. Aonde tem assim, estrangeiro? O cara ganhou 2 títulos em 20 dias. Cara. Ele está pronto para dirigir seleção, ele está pronto para dirigir qualquer time que vocês quiserem escolher. Mas hoje estão atrás de um passaporte para falar que estão buscando o moderninho. E o moderninho está aqui. Nós estamos falando de um cara que campeão no Santos, campeão onde passou, né? E acabou de ganhar título. E se der condição para ele, vai ganhar. E eu não estou falando de um, estou falando de vários. Para que nós temos que denegrir uma classe? Tá? Há 2 rodadas atrás tinha um jornalista comentando num jogador do Vasco que não foi nem relacionado. Opa, o cara jogou bem. Isso, né? Então vamos trazer jornalista estrangeiro agora? Não. Cara, vamos dar tempo para as pessoas assumirem o erro. Peraí, eu fiz um comentário errado, não vou fazer de novo. Um treinador faz, que nem eu acho que eu tive problemas no Resende no último ano, que no próximo clube eu não vou ter. Isso não quer dizer que todos os treinadores brasileiros, ou eu sou ruim por ser brasileiro. Não, cara. Nós temos direito de errar em algum momento. Eu acho que só eles exageram um pouco, a mídia bate de uma forma covarde, e eu acho que os dirigentes vão um pouco no embalo da mídia também. Com certeza, bom, da mídia e das redes sociais, né? Isso aí é lógico, é para acompanhar bem isso. E, Luciano, quando eu comecei nos anos 90, para eu ver um treinador, um trabalho holandês, eu tinha que comprar uma fita, demorava 2 meses para chegar em casa, era 3, 4 exercícios. Cara, hoje no Instagram eu vejo o que o Guardiola faz, passa jogo. Hoje é mais fácil o jogo do Tottenham do que do Corinthians, cara. Eu vejo todos os jogos de tudo. Como que nós podemos ser tão defasados assim, cara? Então, eu acho que tem maldade no meio, tem um pouco de modismo, e isso incomoda um pouco também. Pô, boa afirmação. Ficou legal demais essa partida. Mas não sou contra a chegada de ninguém, muito pelo contrário. Sou a favor. Mas não precisa jogar gente no lixo também. Com certeza, deu para entender legal isso. Professor, agora a gente pegando a nossa reta final aqui,
Eu queria te perguntar quem é a tua referência aí como treinador de futebol? Ai, cara, é tão difícil falar em referência, porque vem lá da minha infância, lá, né? Vem da minha infância com o Tele Santana, com essa galera aí, né? Vinha aquele time do Cruyff também, do Barcelona. Depois, inegavelmente, eu queria ser o Parreira pela Copa de 94, um cara que não foi jogador e fez um timaço, Quem vê aquele time de 94 jogar, baixar o jogo inteiro, não são lances, não. O time jogava com os 4 momentos do jogo perfeito, defendia bem, atacava bem, transitava bem, seguro na bola parada, defensiva e ofensiva. Aí vai evoluindo, o Vanderlei, para mim, todo o time que ele pegou, ele faz jogar o jogo bonito, o jogo agressivo, o jogo com mobilidade. Fez isso no Palmeiras, fez no Bragantino, fez no Palmeiras, fez no Corinthians, no Cruzeiro. Tava fazendo na seleção, teve os problemas lá. E agora voltou aqui no Corinthians de novo, cara. O time dele, 10, 11 jogos invicto. Mas, assim, hoje minha referência... Eu tô falando dos brasileiros só, né? Fernando Diniz e Tite. Tite na forma de gerir defensivamente, de time organizado, time pragmático, time chato, de uma forma chata, resultadista, assim, eu gosto, mas também gosto desse jogo de mobilidade, de surpresa do Diniz, assim, acho que se pudesse juntar os dois, É eu bem queria ser... eclético, né? Eu vou perceber Quem que você é sabe? bem eclético no estilo de jogo, no que você gosta. Mas assim, cara, eu acho que sou fã do Tite como pessoa, como nas condutas dele. A derrota na Copa de 18, mas principalmente essa de 22, parecia que eu tinha perdido um parente, porque foi injusto. Mas eu já joguei contra o Diniz anos aqui em São Paulo, desde que ele estava na 5ª divisão, e joguei agora na primeira, ele pelo Fluminense. É o mesmo jogo. Ele não está nem aí. Ele pegou o time da 5ª divisão num campo ruim. Vou te falar que era um jogo até mais envolvente. Quanto mais ele está subindo, ele está ficando mais conservador. Mesmo assim, o jogo dele jogar contra o Diniz, vou te falar, você perde o sono uns 10 dias. Tem que preparar o time de uma forma diferente, né? E na hora do jogo ele te surpreende, mesmo assim. É assustador como os caras correm, ver um Ganso correr que nem um juvenil, ver um Fábio que não sabe jogar com o pé construindo o tempo todo, ver um Felipe Melo de Copa do Mundo, o cara super bem sucedido, vibrando a cada passe, a cada dividido. Não é possível, cara, que esse cara motiva esses jogadores para jogar contra o Resende, não era para jogar contra o Flamengo, com todo o respeito ao Resende. Era uma primeira rodada de Campeonato Carioca, no meio da pré-temporada deles, e os caras pareciam que estavam numa final de Copa do Mundo, e não é pela vontade, não, é pela vontade de ter a bola e gostar de amassar a gente lá atrás. Então, hoje, para mim, eu não vou ficar me referenciando com o Tele Santana, com o Cruyff, com o Parreira, porque são outras gerações. Hoje, para mim, minha referência é chegar perto de Tite e Fernando Diniz. Pô, legal. Parabéns pela resposta. Gostei. Ficou bem legal. Eu acho que a galera vai gostar dessa parte. Mas tem três. Posso falar 3 nomes aqui, cara? Pode. Eduardo Barroca, André Jardine, Ricardo Catalá. Esses 3 são gênios. Gênio. Barroca tá no Avaí, Catalá tá no Paysandu, Remo. E o Jardine foi para o América do México. Esses 3 não devem nada para nenhum desses nomes que eu falei aqui. É só deixar trabalhar esses 3 aí. Tá? Pô, legal demais. Professor, para a gente fechar nosso bate-papo aqui, eu quero que você fale sobre o seu futuro aí. O que está engatilhado, quais são as pretensões, o que tem o que eu mais queria saber, né? Apareceu situações para mim aí que eu agradeci muito, mas eu não estava na hora de assumir. Por exemplo, uma semana depois que eu saí do Resende, um time do Rio me ligou. Falei, cara, não dá, eu preciso tirar a roupa do Resende. Não. Seria um prazer ter trabalhado nesse time, mas eu precisava tirar a roupa do Resende, eu precisava ver meu filho de novo, eu precisava tirar a má campanha que a gente teve, eu precisava... O clube entendeu. Depois apareceu uma situação aqui em São Paulo de fim de campeonato regional, também não quis pegar. Porque o clube, quando te liga, ele nunca está em primeiro e segundo, sempre está lá embaixo, né? Então, eu não precisava disso naquele momento. E aí os estaduais acabaram, veio os campeonatos nacionais que são curtos, Série B e Série D são curtos, não apareceu assim, nada aqui relevante. Então agora eu já estou meio que me planejando aí para os estaduais de algum local aí o que aparecer.
Estou atento no mercado, vendo jogos para conhecer os jogadores, né? Porque troca muito jogador, né, cara? Sai jogador do Brasil, aposenta outro, machuca. Então você tem que estar com o mercado muito atento. Eu não sei se eu vou ficar no Sul, Sudeste, Nordeste, primeira ou segunda divisão. Então, estou avaliando tudo e atento, né? Porque nos próximos meses aí vai ter alguma definição. Pô, legal demais, professor. Tá chegando ao fim aqui nosso bate-papo. Eu queria te agradecer mais uma vez. Se despede aí da galera. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, professor. Eu queria falar que foi um prazer. Estou sempre à disposição quando quiser me chamar, porque falar de futebol e falar de futebol num nível alto não é qualquer dia que a gente consegue, né? Então, espero ter contribuído bastante, dei meu melhor, né? E sempre que precisar, estou à disposição. Nas redes sociais aí, se quiser colocar também, estou à disposição. O pessoal tirar dúvida, eu respondo tudo. Principalmente agora sem clube, né? Que acaba aparecendo mais tempo. E a minha condição é contribuir para o futebol, como eu já fiz na época da preparação física, e estou tentando fazer agora nessa nova função, contribuir para um futebol melhor. Acho que quando o futebol brasileiro está bom, todos nós ganhamos, e cada um de nós pode fazer um pouquinho a nossa parte aí. É isso. Obrigado, professor. Ficou muito legal. Pode ter certeza que contribuiu bastante. Muito obrigado. Tá, fica com Deus aí. Boa noite. Um prazer e bom. Um abraço para todos aí. Valeu. Tchau, tchau.